Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu digo bem-vindas porque é um vídeo mais para mulheres, né? Sobre gravidez, enfim. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, nesse momento, então me acompanhe aqui, acompanhe esse vídeo que de alguma forma talvez você possa tirar alguma informação de valor para você, né? Se você tá nesse momento de querer engravidar, talvez. Mas é isso, então acompanhem aqui o vídeo. Antes de começar, então, conversando sobre o conteúdo real do vídeo, se você ainda não é inscreva-se aqui no canal. Deixa o teu like já e teu comentário também, né? Tu pode ir deixando o teu comentário sobre o que eu vou falando, enfim, né? Se quiser compartilhar alguma coisa sobre você. E também dicas de vídeo, ideias de vídeo que vocês gostam de ver, né? Nessa fase de gravidez, maternidade, tudo que vocês gostam de acompanhar no YouTube, vocês podem deixar dicas nos comentários que aí eu vou fazendo esses vídeos aí, né, ao longo do tempo. Então, hoje eu vim contar, então, como foi a gravidez desde que eu descobri até terminar o primeiro trimestre, né? A gente sabe que a gravidez tem muitas fases, várias fases, então eu vim compartilhar um pouquinho com você sobre isso, porque eu sei que eu busco informação sobre essas coisas, então talvez você também busque informações sobre essas coisas e esse vídeo te ajude de alguma forma. Eu estava então tentando engravidar desde o ano passado, mais ou menos no final do ano passado, e eu posso dizer que eu engravidei muito rápido, em janeiro eu já engravidei. E aí, quando eu engravidei, a primeira coisa que eu senti, que eu tava assim, desconfiando, né? Imaginando que talvez poderia ser, não tinha certeza. Aí eu. Teve um dia que eu levantei, no início de janeiro ali, e eu tava muito pálida. Eu sou uma pessoa que não fico pálida. Não, é muito difícil ficar pálida. E esse dia eu acordei muito pálida, com os olhos fundos, com uma cara de doente mesmo, e com muita tontura. Aí eu acordei e quando me olhei no espelho, logo achei estranho, mas eu fiquei na minha ali. Logo depois, quando o Eliezer me viu no dia, ele olhou pra mim e disse: Nossa, você tá pálida hoje? O que que aconteceu? Tá com os olhos fundos, uma cara de doente. Eu achava que talvez poderia ser gripe ou alguma coisa assim. Só que aí eu comecei a pensar, será que eu tô grávida? Será que já aconteceu tão rápido assim? E aí ainda não tinha atrasado o meu ciclo menstrual, então eu não saberia, né? Não tinha essa ideia. Mas isso mais ou menos era uma segunda, uma terça-feira. E aí eu fiquei esperando. Fiquei uns 2, 3 dias assim mais pálida. E eu me sentia fraca. Então, quando passou esses dias na sexta-feira eu fui pro centro e eu comprei 2 testes. Ainda não tinha atrasado o meu ciclo menstrual. No domingo seria a data que eu teria que menstruar. E aí eu fui fazer o teste 2 dias antes, na sexta-feira. E aí, quando eu cheguei em casa do centro, que eu tinha comprado os testes, quem acompanhou o vídeo de quando eu revelei a gravidez vai saber, vai entender essa parte. Se você não viu o vídeo, pode ir uns vídeos atrás ali que você vai poder ver. E aí eu fiz os testes e deu positivo na hora. Comprei aqueles bem baratinho aqueles testes, os mais baratinhos. E os dois deram positivo na hora, então eu já sabia que tava grávida. E aí, no mesmo dia, né, porque eu não ia aguentar, eu fiz a revelação pro Eliezer, então. Inclusive, recebi no dia a visita da minha irmã, e aí eu coloquei ela junto no momento ali que eu fiz uma brincadeira pra revelar a gravidez. E aí, nos primeiros dias, assim, depois passou essa palidez, né? Eu acho que se fala. Passou um pouco essa fraqueza e eu estava bem. E aí, eu estava mais ou menos de 3 semanas, 4 semanas ali, né? Quando eu descobri. E aí, eu fiquei
estava bem, não tinha enjoos, não tinha nada. Eu fui na médica, eu ainda estava morando em Santa Rosa, e aí eu fui na médica e tudo, e a médica disse, se você, pode ser que ainda venham uns enjoos, né, tomara que não, mas pode ser que venham, porque eu tava super bem, não sentia enjoo, não sentia nada. Aí quando, na sexta semana, era 6 semanas e 5 dias, aí eu fiz a primeira eco, a gente ouviu o coração pela primeira vez, né? Tudo tranquilo, podem ficar bem tranquilos. Coraçãozinho. Certo, gente? Certo. Fiquem bem tranquilos, tá? Tá bom. E foi maravilhoso aí porque eu já tinha sofrido um aborto, né? E quando a gente sofre um aborto, eu acho que a gente fica com essa preocupação ali nessas semanas, né? Que é as semanas que são é mais comum acontecer aborto espontâneo. Então, com 6 semanas e 5 dias ali, a gente foi ver e tava tudo certinho, o feto ali tava tudo certinho, o coração batendo, então foi assim maravilhoso essa primeira vez ouvindo o coração do nosso bebê. E aí, sabendo que tava tudo bem, foi marcante ali, foi especial esse momento pra nós. E aí, isso foi 6 semanas e 5 dias, né? Toda sexta-feira eu termino uma semana. E aí, quando eu fiz 7 semanas, começaram os enjoos. Enjoos muito fortes. É, eu que sou... Eu gosto muito de churrasco, eu gosto muito de comer carne. Eu não podia nem ver churrasco na minha frente. Minha fruta preferida é melancia. Eu não podia nem ver melancia na minha frente. Eu vomitava muito. E assim, várias coisas assim que no dia a dia eu sobrevivi praticamente com coisas ácidas. Pepino, azeitona. Eu sobrevivia com isso, porque era o que ficava no meu estômago. Sorvete, mais sabores mais azedos, como ainda fazia calor, então me ajudava bastante também, né? Inclusive no inverno, se você tá passando por isso, sorvete pode ser uma coisa que te ajude, coisas geladas, né? Eu podia comer açaí, sorvete maracujá, limão. Era o que eu conseguia comer, coisas ácidas, porque outras coisas assim, talvez eu não me faria mal, mas eu não conseguia, eu sentia enjoo. Era muito engraçado, porque eu não podia ver uma teia de aranha na parede porque eu vomitava. Então, e várias coisas assim. Cheiros, depende do cheiro, assim, eu não conseguia sentir. Inclusive, cheiro de outras pessoas. Então, foi, assim, um pouquinho chato nessa fase, porque eu parecia uma chata às vezes, né? Mas realmente era muito difícil. E aí, você sempre ouve, há 3 meses pode ser que passem, né? Esses enjoos, e pode ser que não, pode ser que continue. E você sabe, né, que essa fase de gravidez, a gente ouve muita coisa, então tinha vezes que eu ouvia assim, te prepara pra ficar assim até o final do mês, até o final da gestação, te prepara porque é assim mesmo, não vai melhorar. E eu pensava, não, por favor, tem que melhorar, porque tava realmente muito difícil, eu não conseguia comer nada. Aí, eu emagreci, inclusive, né, alguns quilos, eu baixei alguns quilos nessas primeiras semanas ali, e aí eu emagreci porque eu realmente não conseguia comer, eu tomava muita água gelada, aí o que me ajudava era suco de limão, coisas assim, né, e consequentemente eu estava muito fraca, então eu tinha que trabalhar, eu trabalho com aulas online, e por mais que era online, sentada, eu estava muito fraca, porque eu enfraquecia fisicamente e mentalmente, né? Para dar aula eu tenho que estar bem de mente, porque eu preciso pensar o que eu vou ensinar, né? Então tinha dias que era muito difícil mesmo, mentalmente. Ali estar para dar aula era muito difícil. Então, quando passou essas 13, quando eu chegou 13 semanas, eu completei 13 semanas numa sexta-feira, como eu já falei, né? Eu termino sempre uma semana na sexta-feira. E aí quando chegou no sábado, eu tive o último enjoo.
Depois disso, eu não tive mais enjoo. Algumas vezes, assim, com alguma outra coisa, mas nada de vômito, nada disso. Então, foi, assim, um alívio, porque parecia que de um dia para outro mudou tudo, sabe? Aí eu não sentia mais enjoo, eu tava, assim, perfeitamente bem nesse sentido, né? E isso dá um alívio porque você... Eu acho que talvez uma das piores coisas é o enjoo, né? Uma das coisas que eu senti muito também era cansaço, né? Cansaço físico, mental. E isso eu continuei sentindo, né? Por mais que o enjoo parou, eu continuei sentindo muito cansaço. Eu até anotei aqui algumas coisas para não esquecer, né? Outra coisa que eu sentia era cólicas, e isso às vezes a gente fica preocupada, né? Mas o médico falou que era normal, então só se fosse muita cólica ou com sangramento, eu teria que ir pro médico, mas era só cólicas normais, assim, muitas vezes como cólicas menstruais, né? Então, aí eu ficava deitada, ficava de repouso um pouco ali as primeiras semanas, mas foi bem tranquilo, assim, também essas primeiras semanas com referente a isso, a cólica, então. Como eu já tinha feito a eco e já sabia que o bebê estava bem, então eu ficava um pouquinho mais tranquila, né? Até fazer a próxima eco e tudo mais, mas foi bem tranquilo, assim, apesar disso. Outra coisa que eu senti, né, que eu já falei antes, que eu precisava estar bem mentalmente, mas uma coisa que eu senti muito foi a perca de memória. Eu sou das pessoas que nunca usa agenda. Eu trabalho com aulas no dia a dia e eu sempre organizava tudo na minha mente. A não ser um dia que eu tinha muita aula ou muita coisa assim pra fazer, eu anotava às vezes, mas eu não costumava usar agenda. Eu não sou de usar agenda, né? Eu não consigo me organizar, mas agora eu tô precisando usar agenda durante a gestação. E isso já foi logo no início também ali. Eu esquecia muito. Como eu dou aula de idioma, e às vezes eu esquecia alguma palavra, assim, eu pensava, nossa, como que eu esqueço disso? Assim, no dia a dia, coisas que eu tenho que fazer, que eu tinha que fazer um exame ou algo, tem que pagar tal exame, e coisas assim. Muitas vezes eu esquecia, e eu não é assim, então isso estranhei muito mesmo, porque mudou totalmente isso. E é uma coisa assim muito chata, digamos assim, para quem não é acostumado a lidar com isso, né, com esquecimento. Eu dificilmente esquecia de alguma coisa e realmente eu tô esquecida. Eu esqueço responder no WhatsApp e tanta coisa assim que eu nunca esquecia, que eu não tinha. Agora eu tô lerda, sabe? Muito lerda. Eu digo agora eu tô porque realmente é durante toda a gestação essa parte. Depois eu vou contar do segundo trimestre em outro vídeo, né? E tudo mais. Que a gente já tá no final quase, né? Esse vídeo tá um pouquinho atrasado. Mas é isso, né? Eu realmente mudou muito a minha mente. E a gente tem que aprender a lidar com uma nova pessoa que a gente, né? A gente se transforma numa nova pessoa. Então, a gente muda muito e às vezes, inclusive as pessoas que estão ao nosso redor, elas estranham porque elas precisam aprender a lidar com uma nova pessoa, porque a gente realmente muda. Eu acho que isso é uma fase bem difícil para todas as gestantes, né? Esse vídeo não é para que você se compare, né? Você pode até comparar se talvez você tá tentando engravidar, se você tá com algum desses sintomas, se você pode comparar, porque a gente faz isso, né? Ai, será que eu tô me sentindo assim? Talvez pode ser que eu esteja grávida, ou tudo mais. Mas cada gestação é muito única. Cada mulher, cada corpo é muito único e a gente tem que viver o nosso momento. A gente ouve muita coisa durante a gestação, a gente ouve coisas boas e coisas muito ruins, porque realmente eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso em outro momento, mas a gente ouve muita coisa e o mais triste é que vem de mulheres, né? Então, a gente fica assim, muitas vezes sem saber certo o que acreditar, a gente fica. E principalmente durante essas primeiras semanas que as pessoas dizem, nossa, você já tá contando que tá grávida, espera passar os 3 meses, é muito perigoso, você pode perder. Eu ouvi muitas vezes isso, né? Porque eu já tinha sofrido um aborto, então
as pessoas elas não cuidam muito do que falam, né? A gente já tá ali vulnerável a esse momento, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E aí as pessoas vêm e falam um monte de coisa e a gente tem que lidar com isso. E isso muitas vezes nos deixa sensível emocionalmente, nos deixa mal em alguns sentidos. E a gente precisa aprender a lidar com uma nova pessoa, com a gente mesmo. A gente precisa reaprender a lidar com nós mesmos. E as pessoas que estão ao nosso redor precisam reaprender a lidar com nós, a nos compreender. Às vezes não nos compreendem, mas a gente tenta ali, né? É uma sobrevivência. Eu acho que estar grávida é sobreviver a muitas coisas e aprender muitas coisas. E a gente não deveria ter que lidar com tanta coisa, mas é isso, né? Isso é uma pequena reflexão aí. Eu vou fazer um vídeo, talvez separado, falando um pouquinho sobre isso, porque é algo que eu tenho refletido muito, né, nessas últimas semanas. E é isso, então. Quando deu as 13 semanas ali, que terminou o primeiro trimestre, né? Foi muito melhor. Então, acabaram os enjoos, o cansaço continuou, mas os enjoos acabaram e eu comecei a conseguir, pelo menos comer, né? Não muito, isso eu vou contar mais pra frente, no outro vídeo, mas melhorou bastante. Então, se você talvez esteja sentindo um desses sintomas, se você está tentando engravidar, talvez você esteja grávida já, ou se você está tentando, o meu conselho é não ficar muito ansiosa, né? Não fique muito ansiosa, coloque nas mãos de Deus aí que a ansiedade, ela não faz bem nesse momento de, nossa, será que eu estou, será que eu não estou, todo mês, e assim, né? Eu sei que tem mulheres aí que já estão tentando há um bom tempo, outras que estão tentando recentemente. E como eu falei, cada caso é muito único e eu espero que se você esteja tentando, logo possa realizar esse sonho. Se você está grávida, que você possa levar isso com leveza, por mais difícil que seja, que a gente possa viver esse momento, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, dos enjoos, dos cansaços e de tanta coisa que a gente precisa passar, né? Mas é isso então, eu quis compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa fase e eu agradeço a todos vocês que estão aqui comigo nos vídeos, acompanhando e tudo mais. Tô tentando postar aqui no YouTube, né? É um pouco difícil às vezes pra mim ainda, por conta do cansaço. Mas é isso, então um beijo pra todas vocês e comentem aqui embaixo o que vocês gostam de ver, que tipo de vídeo vocês gostariam de ver por aqui, tá? Pra eu saber qual o conteúdo que vocês gostam de consumir aí que eu possa estar postando aqui. E é isso, um beijo pra todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!